Levante as suas mãos para os céus e aplauda mais uma vez o nome daquele que é digno, o único que é santo, santo, santo de desatar os selos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, quero aproveitar que você está cheio de Deus aí. Abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, glórias a Deus. Tantas coisas num ambiente como esse podem ser faladas. Um ambiente muito abrangente. Quando você fala de avivamento, tem muitas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre chamado aqui, amém? Quantos tem um chamado de Deus aqui? Quantos creem que Deus tem um propósito na tua vida? Um grande pregador um dia, ele disse, o nome dele era Myles Munroe. Ele disse que pior do que morrer é você viver sem propósito. E nós cremos, pelo que nós já vimos e ouvimos até aqui nesta conferência, de que Deus tem um chamado para nós. De que Deus ele tem um propósito para cumprir na nossa vida. Aquilo que Ele já estabeleceu. Porém, quando você recebe um chamado, Deus ele vai fazer você entender essa tarde que Ele quer elevar o nível. A um nível mais profundo de intimidade com Ele. A um nível mais profundo de proximidade com o Espírito Santo, com a glória de Deus. Aqui nós vamos ver que Isaías ele foi levado a uma dimensão de glória. E ele experimentou de uma forma especial aquilo que ainda ele não havia vivido. E é isso que eu desejo, meus amados, aqui nessa conferência, que nós vivamos experiências que ainda nós não vivemos, amém? Quantos minutos tem uma partida de futebol, Rafael? 90 minutos? 90 minutos. Mas no meio dessa partida de 90 minutos, tem um intervalo de 15 minutos, né? O que acontece nesse intervalo de 15 minutos? Geralmente os jogadores, eles descansam um pouquinho, tomam fôlego. Alguns jogadores que estavam com dores musculares, chega o fisioterapeuta para fazer uma massagem. Se o time está perdendo, o treinador, ele reúne todos os jogadores para realinhar a estratégia que ele havia passado. E depois dos 15 minutos, eles retornam no campo. Conferências como essa são como um intervalo, não é o jogo. Não é a partida, meu irmão. Nós estamos apenas passando 15 minutos de toda uma partida que Deus tem para a tua vida. Porque quando passar esse intervalo, meu irmão, você vai voltar para a tua vida, para o dia a dia. Lá para a tua escola, para a tua faculdade, meu irmão. Lá para a pia lotada de louça. Você vai voltar lá para aquele quarto bagunçado. Você vai falar, eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer uma coisa, eu preciso mudar o resultado dessa partida, amém? Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com outras 2 cobriam seus pés, e com as outras 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, Senhor, porque vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei. Diga assim, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com essa tenaz ele tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero ler mais uma vez. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje eu posso começar do final. Quero começar do final deste capítulo. Sabe aqueles filmes que você começa a assistir e no começo dele tem umas cenas dos finais?
para você ter um spoiler do que ainda vai acontecer. E no final aqui desse filme, desse capítulo que nós lemos, nós vemos Deus, ele proferindo um questionamento para Israel. Deus, ele faz uma pergunta, ele fala: quem eu vou enviar? Quem eu há de contar para uma missão que eu tenho de dar? E aí chega em cena o nosso protagonista aqui, Isaías, que na época ele tinha mais ou menos seus 17 anos de idade. E ele chega e, ouvindo a pergunta que Deus faz, ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui à disposição. Assim como lá em João 6, quando Jesus estava diante daquela escassez do povo faminto por pão, e chega um menino e fala: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui, eu sei que pode não dar para muita coisa, mas é tudo que eu tenho, eu estou aqui à disposição, eis-me aqui, Senhor. E chega um jovem em prontidão, vendo a necessidade da sua nação, e fala: Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou facinho, como diz ali o pastor Nando. Eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, para alguma coisa. Eu preciso, Senhor, ser útil para a tua obra. Eu preciso ser útil para o teu reino de alguma forma. E é tão interessante porque agora nessa passagem que nós estamos, eu quero ser muito objetivo aqui. Nós entendemos que Isaías, ele não recebeu um chamado de Deus. Isaías aqui, ele não foi introduzido a um ministério. Pelo contrário, ele já havia sido chamado pelo Senhor. Porque desde o capítulo 1 ele já havia sido separado como profeta. Só que aqui, no capítulo 6, o grande mistério da história, meu irmão, é que Deus está elevando o nível de Isaías. E é aqui que eu gostaria de compartilhar alguns princípios na sua vida. Você vai ver, vamos fazer uma viagem no tempo aqui? Nós estamos aqui num contexto de 750 anos antes de Cristo. Este governo aqui era administrado por um rei chamado Uzias, porque você sabe que aqui nessa época o Império de Israel já havia sido dividido em 2. O reino do norte, a sua capital era Samaria, o reino do sul, Judá, sua capital. Mas eu vou falar Israel para facilitar o entendimento. E Uzias, você vai entender aqui pelas escrituras sagradas, que ele foi no começo do seu reinado um rei muito sábio. Em 2 Crônicas vai narrar muito bem. Uzias, ele foi um rei prudente. Um rei que buscava o Senhor. Um rei sábio. Muito feliz nas suas decisões. Só que com o passar do tempo, foi se encontrado um sentimento de altivez no coração de Uzias. E Uzias, ele se achava o rei da cocada preta, meu irmão. Ele não dependia mais de nada, não dependia mais de Deus, porque tinha poder nas suas mãos. E eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Mas pela rebeldia de Uzias, aquilo que era o maior império da época começa a entrar em decadência. É em Israel, aqui neste contexto, meu irmão, eu quero que você preste atenção. Não deixe ninguém roubar sua atenção agora neste momento. Deus tem uma palavra para a tua vida. Olha aqui, meu irmão, Israel começa ali um período de decadência nessa nação. Havia corrupção em Israel. Havia sangue em Israel. Havia, meu irmão, incredulidade. No capítulo 5 de Isaías vai dizer que o povo de Israel não conseguia discernir mais o que era bem e mal, pois o seu coração seguia apenas os seus desejos. O povo de Israel era violento. O povo de Israel olhava apenas para os seus próprios interesses. Acima de tudo, o povo israelita havia dado as costas para Deus. E você ouvindo isso daqui, talvez você pode fazer uma pergunta: Isa, mas parece que eu já ouvi esse filme antes, Mateus. Você está falando isso aí, pregador? Mas parece que eu já vi essa história antes. Sim. Esse cenário de Israel retrata muito semelhantemente a situação que o Brasil está vivendo nos dias de hoje. Infelizmente há corrupção no Brasil. Infelizmente há violência no Brasil. Há incredulidade no Brasil. O povo brasileiro, boa parte dele está dando as costas para Deus. Nós estamos vendo expressões que ainda não existiam. Enquanto as pessoas falavam que eram católicos não praticantes, hoje tem evangélico não praticante, irmão. Visitante de igreja apenas. Preenchimento de cadeira. Igrejas lotadas. Igrejas abarrotadas, mas com pessoas vazias nas cadeiras. Pessoas vazias de mente. O próprio Isaías, ele vai dizer que esse povo, ele me adora com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Havia crise em Israel, irmão. O negócio estava feio. Só que eu não estou aqui, escute isso daqui, eu não estou aqui como um profeta de caos para profetizar sobre a tua vida, mas eu vim aqui como um profeta de paz e dizer uma coisa para você, que no ambiente de crise é um ambiente perfeito para o nascimento de novos profetas.
O ambiente de caos, o ambiente de luta, é um ambiente muito pertinente para Deus levantar novos Isaías. Então, meu irmão, quando você vê que a coisa está ficando feia, quando a situação está se afunilando, você pode ter uma certeza: Deus vai me levantar nessa nação. Porque o momento de crise é um momento de preparação. Aquilo que você está chamando de caos, Deus está chamando de preparo, de treinamento, meu irmão. Eu já disse isso em outro lugar, mas a Babilônia foi a escola de Daniel, meu irmão. Ô corintiano, como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Weberton. Ó, a Babilônia foi a escola de Daniel, Weberton. O Egito foi a escola de José. Ei, Paulo, ele aprendeu o caráter de Deus nos calabouços romanos, sendo apedrejado, perseguido, acorrentado, esmurrado. Ah, meu irmão, fizeram tudo com Paulo, mas ele dizia com toda certeza no seu coração que as tribulações presentes não se comparam à glória que será revelada. Aleluia! Porque nenhum perigo, aleluia, aplauda o nome de Jesus. Ô meu irmão, e não acabou. Não acabou porque Paulo, após dizer isso, ele disse: porque nenhum perigo, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nenhuma criatura, nem anjos e demônios, nada disso poderá me separar do amor de Deus. Então fique sabendo uma coisa, leva isso para a tua casa, esse presente de aniversário. Sabe o que aconteceu? A crise que você está vivendo não vai te separar do amor de Deus. Pelo contrário, ela vai te preparar para você fazer aquilo que você não conseguia fazer. É uma preparação. Eu estou falando de chamado, né? O chamado na sua vida, ele é forjado no meio do caos, no meio da escassez. Só pode alimentar alguém quem já passou fome. Só pode ser abençoador quem um dia sentiu falta de alguma coisa. Um dia as pessoas falam: por que você abraça tanto as pessoas? Porque um dia eu senti falta de um abraço. E eu sei o que é isso. Senti a carência de uma atenção, de um abraço. O profeta, meu irmão. E quando eu falo profeta, eu estou dizendo no sentido de aquela pessoa que é usada por Deus. Quem quer ser usada por Deus? Então a palavra é para você mesmo, meu irmão. Vaso e botija. Olha aqui. Aleluia. Deus, Ele vai te colocar em situações mesmo. Situações que você se encontra sem saída. Situações que você, a única coisa que você pode recorrer é a presença dEle. A última vez que eu preguei aqui, alguns anos atrás, já fazem uns 4 anos. Deus estava começando a testificar algumas coisas no meu ministério, a respeito da minha chamada. Hoje eu tenho a graça do Senhor, pela misericórdia dEle, de viajar em muitos lugares desse Brasil. E algumas conferências como essa para abençoar e profetizar sobre a vida de alguns jovens. E eu lembro que eu vim aqui, deixei minha bike ali, né? E eu preguei aqui. E Deus foi muito bom naquele dia, eu lembro. Só que só Deus sabia como o meu coração estava. O que estava faltando ali. O que estava acontecendo no coração daquele menino. E naquela noite, foi a primeira noite que um dia me chamou de profeta. Aquele irmão lá. Foi a primeira vez que um dia alguém me chamou de profeta. Nossa, eu ganhei a noite naquele dia. Só que eu voltei para casa. E eu lembro, e a Israel não estava bem não. A Israel da minha vida. Só que Deus foi preparando o meu coração. Foi preparando o meu coração, meus amados. Foi moldando o meu caráter. Ei, nós não precisamos de profetas que falam bem apenas. Profetas que são afinados, nós precisamos de profetas com caráter, meu irmão. Porque Uzias, ele recebeu uma incumbência muito maravilhosa. O governo mais poderoso da terra. Mas quando ele recebeu este poder, ele se esqueceu de Deus. Eu estou falando de chamado. E chamado precisa ter um pré-requisito para ele. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Uzias aqui neste contexto, meu irmão, ele é símbolo de rebeldia. Uzias aqui neste contexto é símbolo de vingança. É símbolo de autoridade. Quem busca muita autoridade, você precisa tomar cuidado com ela. Porque quando ela receber autoridade, ela vai dominar sobre as pessoas. Ela vai ser autoritária. Ela vai explorar as pessoas. Quando você vê alguém que quer se aparecer muito, quando você vê alguém que quer ter muita autoridade no meio das pessoas, você precisa ter cuidado com essa pessoa, porque existem resquícios de Lúcifer na vida dela. Eu sei que é pesado, mas existem pessoas que ainda não estão preparadas para desfrutar o peso da chamada do Senhor.
A gente pode falar sobre Saul. Saul era um homem também sábio, era um homem valente, inteligente. Mas quando ele recebeu a incumbência de Deus, ele não aguentou. Ele começou a recorrer sobre coisas e muitas outras coisas que não era a presença de Deus. Ele desistiu, ele sucumbiu. Ele caiu, meu irmão. E uma geração que é chamada para o avivamento, é uma geração que além de capacitada, uma geração além de habilidosa, é uma geração obediente. É uma geração que vai guardar o seu coração, meu irmão. Quem conhece Abraão aqui? Abraão foi o pai da fé, não foi? Foi o pai da fé. Mas quantos paralíticos Abraão ele fez andar? Quantos cegos Abraão ele fez enxergar? A gente fala que a fé é para fazer maravilha, milagre, mas quantos milagres Abraão fez? Nenhum. Mas por que ele é o pai da fé? Porque ele era obediente a Deus. Você não precisa usar a sua fé para ficar se aparecendo, mas obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Por que, Wendel? Porque quando a coisa estava pegando na minha vida, a única coisa que eu podia guardar era a minha fé no meu coração. Porque nada estava dando certo. Eu orava pelas pessoas, elas não eram curadas. Eu pregava e as pessoas não eram salvas, mas a minha fé estava sendo guardada. Porque eu sabia que um dia as coisas iriam acontecer. Sabe, depois dessa conferência as coisas não vão mais funcionar na tua vida, elas vão começar a fluir. Sabe qual que é a diferença de fluir e de funcionar, Fabiano? Porque tudo que funciona um dia para. Eu estou usando esse relógio aqui, se eu não trocar a pilha dele, se ele cair ele quebra e para de funcionar. Mas aquilo que flui nunca vai parar de fluir. Entra dentro de um rio, entra dentro do mar, você não consegue parar o mar. Ele vai te levar, mas você não consegue parar. Meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus que ninguém vai poder parar o chamado de Deus na tua vida, porque você vai começar a fluir no Espírito Santo. Eu estou sentindo o espírito de profecia aqui neste lugar, o espírito de intercessão. Meu Deus do céu, aleluia. E ali é tão poderoso porque Isaías, o próprio Deus, ele não escreve aqui este livro por acaso. Ele começa o capítulo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Se Uzias é símbolo de rebeldia, por que ele botou o nome aqui? No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi acometido de lepra por causa da sua rebeldia e morreu. Mas nessa mesma época, Isaías estava vendo a Deus. O que isso significa para mim, pregador? O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto existe uma geração caída, que está investindo seu tempo em coisas banais do mundo, em coisas, meu irmão, que não edificam, que destroem a sua vida, existe uma geração da Paz Church, existe uma geração, meu irmão, de Isaías, que está vendo a glória de Deus, que está contemplando. Olha, no ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor. Você precisa entender, eu já estou caminhando aqui para o final. Você precisa entender que quando Deus ele te chamar, e a crise ela chegar na tua vida, Ele vai te chamar, Ele vai te pegar para perto, e vai mostrar a glória dEle para você. Porque olha ali, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo. No momento que a água estava batendo aqui no umbigo de Isaías, Deus ele chamou e falou: olha isso daqui. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o sorriso no seu rosto. Falei: mas não está nada dando certo na tua vida. Por que você está saltitando aí? Por que você está pulando? Porque eu estou vendo a glória de Deus na minha vida. Eu estou vendo aquilo que está além de mim. Por que é alto e sublime? E eu vou agora compartilhar rapidamente alguns princípios do chamado na tua vida. Se você puder anotar aí em algum lugar. Por que trono alto e sublime? Sublime porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Eu disse aqui no nosso painel, e eu vou repetir novamente, porque existe muito Justin Bieber gospel aí, meu irmão. Muito pregador celebridade. Nessas minhas idas e vindas aí, Deus ele me deu a oportunidade de sentar com algumas pessoas notáveis dessa nação. E a gente percebe a diferença de um e para outro. Muitos ali querem holofote. Muitos querem receber a chamada do Senhor para receber as luzes, para receber os aplausos, os tapinhas das costas. Mas você precisa entender que quando você recebeu o chamado de Deus, você não pode dividir a glória com ninguém, é somente a Deus. E ali a gente continua dizendo que os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, cobriam seus rostos, com as outras eles voavam, clamavam santo, santo, e os umbrais das portas se moveram, e a casa se encheu de fumaça. Mais um princípio aqui, meu irmão: deixa a fumaça te esconder.
e a glória ser manifestada através da tua vida. Desapareça. Quer mais um princípio do chamado de Deus? Deixa a fumaça te cobrir, meu irmão. Para de tentar se aparecer e deixa Deus ser manifestado através da tua vida. Porque quando as pessoas elas te olharem, elas não vão olhar você, elas não vão olhar suas falhas, elas vão olhar a própria glória de Deus sendo manifestada através das suas atitudes. A fumaça, ela representa a Shekinah de Deus, a glória de Deus, meu irmão. E é tão interessante porque é no momento difícil mesmo que você se apega a essas coisas, que você começa a ter tempo para olhar, para contemplar Deus. Por isso que Deus às vezes Ele permite esse tipo de situação na tua vida, para você começar a entender a sua dependência dEle. E não ser como Uzias, que recebe um poder e se esquece de Deus. Não existe a geração de Isaías, que vai receber a chamada do Senhor e vai manifestar a glória por onde Ele for. E a fumaça vai cobrir você. A glória de Deus, ela vai tomar a sua vida em nome de Jesus. E quando você perceber isso, Isaías, ele percebeu. E quando ele viu a glória de Deus, ele disse uma coisa: ai de mim, Senhor, porque eu vou perecer. E é aí que nós caminhamos para o clímax da história, desse filme aí. Quando você contemplar a glória de Deus, você vai começar a se olhar por dentro. Você vai começar a olhar para suas falhas, Fabiano. Você vai olhar para a chamada de Deus e você vai falar: Senhor, eu não sou merecedor. Aleluia. Você vai começar a olhar para a cruz e você vai entender que nós não somos nada. Que, meu Deus, Senhor, por que o Senhor me chamou? Eu sou falho demais, Senhor. Você não vai conseguir mais enxergar suas habilidades. Você não vai conseguir mais enxergar suas qualidades. Você só vai começar a enxergar a ação de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Isaías, ele falou: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que isso também pode significar na nossa vida? O profeta, ele é o primeiro que aponta para si, para depois apontar para os outros. Tem muito profeta às vezes que só aponta o erro, a falha dos outros. O avivamento ele não vai chegar enquanto a gente ficar apontando as falhas dos outros. O avivamento chega quando você começar a olhar para dentro, a você olhar para as suas falhas. E aí quando Isaías, ele contempla a glória de Deus, e ele confessa o seu pecado, a sua falha, aí Deus ele envia um anjo de fogo, que toca na vida de Isaías. Você que tem um chamado de Deus, você que sabe que Deus tem um ministério para a tua vida, Deus ele vai tocar com fogo aqui em você, em nome de Jesus. Ele vai tocar com fogo vivo do altar sobre os teus lábios, sobre as tuas mãos, sobre tudo aquilo que estava impuro em você. Deus ele vai tocar com brasa viva, vinda do altar, na tua vida agora, nesta noite. Aí você fala: Senhor, mas eu sou incapacitado, eu sou inadequado para esta chamada. E aí que entra também o mistério da história. Você tem um pré-requisito perfeito. Um dia, quando Deus ele me chamou, eu comecei a apontar também as minhas falhas. Ele falou: Senhor, eu sou tímido, eu tenho asma, eu sempre, desde que eu nasci, sofro de asma, e eu não conseguia nem falar direito. Cantar, gritar, assim, que eu já começava com uma crise de bronquite asmática. Não podia correr, não podia, praticar exercícios físicos, muito menos ficar pregando aqui. Eu falei: Senhor, eu não tenho nada para fazer nessa chamada que o Senhor me chamou. E Ele falou: então você é a pessoa perfeita mesmo. Ele chama os improváveis mesmo, meu irmão. Ele chama aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque o mesmo apóstolo Paulo, ele disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você precisa saber mesmo que você é fraco, porque quando você reconhecer a sua fraqueza, é ali que o poder de Deus vai aperfeiçoar na tua vida, em nome de Jesus. E ali, Deus ele purifica o pecado de Isaías. Para você ser enviado para a chamada do Senhor, Deus ele primeiro precisa tocar na tua ferida. Para você ser fonte de cura para algumas pessoas, Deus primeiro ele precisa te curar primeiro, meu irmão.
Chega de profetas feridos tentando profetizar para outras pessoas. Chega de pessoas escravizadas tentando libertar as outras pessoas. Primeiro Deus, Ele quer te libertar, meu irmão. Primeiro Deus, Ele quer te fazer livre, agora, essa noite, para Ele te enviar para a chamada que Ele tem na tua vida. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Vou ser rápido aqui. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo profético para nós agora, neste momento aqui. E eu não posso ir embora sem antes fazer isso. Quero chamar o Ministério Louvor aqui para batalhar junto comigo aqui. Enquanto isso, glória a Deus. Aleluia. Amém. Quando Isaías ele recebe a chamada do Senhor, após ele ter contemplado a glória de Deus e confessado o seu pecado, dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou inadequado. Deus ele envia um anjo de fogo. Deus ele envia um serafim, que na sua mão havia uma tenaz, e com essa tenaz ele pegou uma brasa viva tirada do altar, e com aquela brasa ele tocou os lábios de Isaías. Diz a palavra do Senhor que o pecado de Isaías foi purificado, e quando a brasa viva tocou a vida de Isaías, Deus ele capacitou ele. Quando a brasa viva tocou o coração de Isaías, Deus ele trouxe habilidade sobre a vida daquele homem, daquele jovem. Quando a brasa viva tocou a vida daquele profeta, meu irmão, as coisas começaram a fluir na vida dele. Você que tem olhos espirituais, você vai ver que anjos de fogo estão invadindo aqui este lugar neste momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar a mão nos seus lábios. Coloque a mão nos seus lábios, na sua boca assim. Senhor, toca com brasa viva, Senhor, nos lábios dessa geração, Jesus. Eles profetizarão, meu Deus, aquilo que você colocar no coração deles. Eles vão ser fonte de vida a partir das suas palavras, em favor, Jesus, daquilo que o Senhor quiser profetizar nessa geração. Ei, meu amado, você que crê, coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Senhor, o Senhor está tocando com brasa viva na mente dessa geração. Deus, Ele está purificando a tua mentalidade. Ele está mudando a sua mente, está mudando os seus pensamentos. Ei, o anjo está tocando agora em mentes que estavam pensando em suicídio aqui neste lugar, meu irmão. O anjo está tocando com brasa viva agora na sua mente. Ele está curando depressão aqui agora. Toca com brasa viva, Jesus. Todo pensamento, toda lembrança que estava querendo tirar o teu sono, não vai mais tirar o teu sono, não vai mais tirar a tua paz. Eu profetizo em nome de Jesus que na sua mente vai prevalecer as verdades de Deus na tua vida. Às vezes Satanás ele fica soprando no teu coração: ei, esquece desse negócio de igreja, para com esse negócio de casa virgem, de guardar sua santidade. Não, esqueça as palavras de Satanás e abrace as verdades de Jesus na tua vida. Uma geração que às vezes é escravizada por uma ideologia relativista, que tenta lutar contra as verdades do Senhor. Mas essa geração aqui prostrada sobre o altar de Jesus é uma geração que vai levantar a bandeira da verdade. É uma geração que vai dizer: não existe verdade relativa, existe apenas uma verdade absoluta, a verdade de Jesus Cristo. Ele um dia ele disse que apenas Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Levante a sua voz. Santo, santo, santo. Meu Deus. Toca, Jesus, toca agora, Senhor. Toca, meu Pai, no profundo, no escondido. Oh, Deus ele está ressuscitando chamados aqui, promessas que estavam empoeiradas sobre a tua vida. Hoje Deus ele está derramando uma porção de renovo sobre a tua vida. Aquilo que estava empoeirado dentro de você, hoje Deus ele está soprando agora, está soprando. Toca, Jesus, com brasa. Aleluia. Eu me alegro porque eu estou diante de uma geração que não vai mais funcionar. Você não vai mais correr atrás de métodos. Ei, aleluia, você não vai correr mais atrás de meios, porque Deus ele vai fazer você fluir. Deus ele vai te colocar as palavras certas. Deus vai te dar a estratégia certa, meu irmão. Você não vai mais ficar correndo atrás de receita, não. Deus ele vai te dar sabedoria. Eu quero agradecer. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Jesus. Agradecer a Deus, a todos vocês, o pastor dessa igreja, a todo o corpo de liderança. E eu sei que Deus tem ainda mais para nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal.